Eu queria trazer 2 recadinhos antes de a gente engatar real oficial. Primeiro, que os meus pais não estão aqui hoje, porque eles estão lá em São Miguel de Iguaçu, lá com o Bispo Zeon. Como vocês sabem, nós estamos acompanhando a igreja lá e tem sido um tempo muito precioso. Inclusive está o Cezito, o Raulzeira, por isso que as duas estão aqui solteiras aqui na frente. E está o Mike, que a Ellen deve estar solteira por aí também. Foram para lá para derramar aquilo que Deus tem feito sobre nós, para que não seja só em nós, para que se espalhe. E creio que está sendo bênção demais lá. A segunda coisa que eu gostaria de falar, eu não sei se você reparou nos avisos, eu não sei se você chegou na hora que estava passando os avisos, mas falou sobre o restart. A Kátia e o Adriano que deram um recado. Eu acho tão engraçado esses recados de casal. O mais engraçado foi o do Tiago e o da Jaque, né? Que a Jaque ficou o tempo todo só do lado. Mas dos dois, a Kátia e do Adriano, eles falaram sobre o restart. O que é o restart? O restart é para você que está vindo de outra igreja e começou a frequentar a Siloé, mas ainda não entendeu nada do que nós somos, porque nós somos meio estranhos mesmo. E você está se sentindo meio perdido, meio deslocado, mas você quer fazer parte. Então eu te convido a fazer a sua inscrição lá no final, no balcão de informações. O restart vai acontecer na semana que vem. É um tempo onde vamos ser ministrados pelos nossos pastores, por alguns líderes da igreja, que vai apresentar o que nós somos, o que nós acreditamos, como nós vivemos como igreja, porque para você fazer parte, você tem que fazer parte. Então a ideia é essa. Se você está vindo para cá, você é super convidado para estar com a gente na semana que vem. Faça a sua inscrição. Amém? Recados dados, que eu sou sempre péssima com recados. Eu acredito que eu não esqueci nenhum. Vamos lá. Vou indicar 2 livros. E esses livros não são da livraria, são meus. E esses eu não empresto, porque tem as minhas anotações e eu já me dei mal quando emprestei. Então, você compra o seu lá. Mas são 2 livros muito bons. Os 2 eu li nessas últimas férias, eu fui extremamente impactada por eles, por vários motivos. O primeiro é a Oração Intercessória, do Dutch Sheets. Uau, que livro! Ele nos leva para esse lugar mesmo de ir para a presença de Deus. E uma das coisas que eu tenho entendido é que praticamente todas as batalhas nós vencemos em oração. E o problema é que a nossa geração não sabe orar. Isso é um problema muito sério. A gente não consegue parar nem 5 minutos para falar com Deus. A não ser que a gente vá com uma lista de pessoas que a gente precisa pedir por alguma coisa. Senão a gente não sabe falar com Deus. E esse livro ele vai trabalhar alguns princípios muito interessantes. Super te aconselho a ler. É um livro gostoso de ler, não é um livro pesado, não é o Eliel está ali só balançando a cabeça, né? Ele usa isso daqui bastante na casa de oração. Um livro muito bom. O segundo livro que eu li por causa dessa série de mensagens que a gente está falando no Ring, porque a gente não tem tantos livros bons sobre batalha espiritual. Tem um que eu gostei muito, que está em falta, que é o do Chris Volanton, Guerra Espiritual. Se você achar, ele é uma preciosidade, guarde com todo amor e vida. Esse eu também não empresto. E o que eu li para poder indicar é Princípios da Batalha Espiritual. Uma das coisas que eu achei mais legal desse livro é que ele fala o livro de capa a capa sobre Jesus. Porque foi ele que venceu todas as coisas. E só nele a gente pode vencer. E ele fala que são 12 verdades de como vencer em Cristo, o Deus dessa era. Como vencer nele. Às vezes a gente está lutando com as armas humanas, quando na verdade a gente teria que estar lutando com as armas de Deus. Eu quero ler uma frase dele que eu achei muito interessante. Ele fala: a obra da cruz, portanto, possibilita a aproximação de tudo que estava afastado de Deus, por meio da pessoa de Jesus. Aquilo que ele fez na cruz possibilita que nós possamos nos aproximar dele. E essa é uma das verdades mais lindas do Evangelho. Nós que não tínhamos acesso a Deus, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, nós passamos a ter acesso. Tudo aquilo que estava afastado pôde novamente se aproximar de Deus, por causa daquilo que ele fez na cruz. Então, 2 livros muito bons. Você pode estar pensando: nossa, mas eles são um pouquinho grossos.
Uma das coisas que eu quero te incentivar é a ler. Você pode estar pensando, mas é porque você já lê. Eu já contei um pouquinho sobre o meu processo de leitura. Eu era a pessoa que não gostava de ler. Nunca gostei de ler. E para mim sempre foi um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje eu amo ler, mas depois de anos de treinamento. Hoje flui, hoje é fácil, hoje é gostoso. Mas começou com eu preciso ler. E eu lia um livro por 2 anos. Quem mais? Porque a minha dificuldade era enorme. Eu vou dar algumas dicas para você que não tem o costume de ler. O primeiro é que se o livro não engatou, não adianta. Não vai engatar. Coloca na estante e pega outro. Às vezes a gente fica ali tentando forçar aquele livro e não está descendo. Às vezes não é o tempo de você ler esse livro. Coloca na estante, depois você volta. Pega outro e começa a ler. E outra coisa, tente ler em um ambiente onde você não tenha tantos atrapalhos. Esse é o mais difícil, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhos. Mas uma das habilidades de mãe, e agora você vai se identificar, é que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então use esses tempos para ler. Aqueles intervalos de horário, lê uma página, você não precisa ler o livro inteiro. Vai lendo de pouquinho em pouquinho. Isso vai fazer você ter gosto pela leitura. Isso vai só te acrescentar. Mas como eu sempre falo, se você não consegue ler o livro e a Bíblia, leia a Bíblia. O livro ele é o plus. É aquele que vai vir mastigado, que você vai começar a olhar com o olhar que aquela pessoa teve diante das revelações de Deus. Mas mais importante do que o olhar daquela pessoa é a revelação de Deus. Então leia a Bíblia. Sempre. E o plano de leitura é uma boa dica. Você não gasta nem 15 minutos para ler o plano de leitura. E às vezes nem isso a gente consegue entregar. Como povo de Deus, a gente precisa aprender a ler. Se nós queremos conhecer mais o nosso Senhor, se nós queremos mergulhar mais profundo em quem Ele é, você vai precisar ler. Pode ser uma péssima notícia para ti hoje, né? Não é as boas novas que você queria receber. Mas isso é uma das coisas que eu tenho descoberto em Deus. E o mais incrível da palavra de Deus é que ela realmente se renova todas as manhãs. E todas as vezes que eu leio o mesmo versículo, Deus mostra mais uma faceta daquilo que Ele quer me apresentar. E eu sempre busco ler os textos de forma diferente. Tanto que uma das coisas que eu gosto é de sempre estar trocando a Bíblia, porque eu marco tudo. E o problema de marcar tudo é que quando você lê de novo, sempre chama atenção para aquilo que você já marcou. Então eu tento sempre renovar a Bíblia. Por isso que hoje, a maioria das vezes, eu leio no aplicativo, que é mais fácil. Você apaga só o destaque que você fez e começa outro destaque. Mas leia, leia e leia. Vamos entrar na palavra, senão a gente vai ficar até amanhã falando sobre isso. Hoje estamos encerrando a série de mensagens no ringue. E hoje nós vamos falar sobre sermos mais que vencedores. E essa eu acho que é uma das verdades mais incríveis da palavra de Deus. Em Romanos 8:37, Paulo fala, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus, Deus. Por causa dele nós somos mais que vencedores. Mas é interessante porque muitas vezes, eu estava comentando isso ontem, hoje de manhã e agora à tarde, muitas vezes nós não nos sentimos assim. Porque a gente passa por perrengue e continua passando por perrengue e não vai mudar, você vai continuar passando por perrengue. Porque como Jesus mesmo disse em João 16:33, neste mundo vocês terão aflição. Mas é interessante porque ele continua o texto falando, mas tenham bom ânimo porque eu já venci o mundo. É interessante porque ele acaba de dar uma má notícia. Ele fala, olha, vocês vão passar por perrengue, mas fiquem felizes, eu já venci isso. Por mais que vocês estejam passando, eu já venci. Mas às vezes no meio da situação a gente se esquece disso. Quando a situação está difícil,
quando eu não estou vendo a luz no fim do túnel, quando eu não consigo resolver os meus problemas, eu não consigo pensar que nele eu sou mais que vencedor. Mas eu queria te chamar a atenção para uma frase ali de Romanos. Ele fala em todas estas coisas. Todas essas coisas, são coisas específicas, somos mais que vencedores. Por muito tempo, vocês sabem que eu sou crente desde que eu nasci. Eu já saí da minha mãe praticamente crente. Sempre criei que existia Deus. Mas eu sempre li esse texto como eu posso todas as coisas porque eu sou filha do rei. Achando que nada viria sobre mim, nada me derrubaria, não haveria nada que me desse rasteira. E muitas vezes a gente tem essa impressão. E por ter essa impressão, muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus. Porque a gente pensa, como assim, se eu sou mais que vencedor, eu estou passando por isso? Se eu sou filha do próprio rei, por que eu estou passando por isso? Por que a situação está difícil? Mas quando Paulo fala esse texto, se você pegar alguns versículos antes, no 35 e 36, ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele fala, então, o que vai nos separar deste amor? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E olhando para esse texto, eu separei aquilo que ele colocou em três blocos grandes. Primeiras situações que ele fala é tribulação, angústia e perseguição. E quando eu penso nessas três coisas, eu penso em situações que atingem a nossa alma, que atingem a nossa forma de viver, a forma como a gente continua caminhando. E quantas coisas você tem passado que tem atingido a sua alma? Tribulações que você tem passado que tem chegado ao teu barco e você não está sabendo nem como continuar remando. Nós passamos por situações difíceis. E o segundo bloco, ele fala sobre fome, nudez e enfrentar morte todos os dias. São situações que atingem o nosso corpo. São doenças que vêm do nada e que quando você vê, você já é totalmente consumido por aquilo. Situações que atingem o nosso corpo. E o terceiro bloco que eu coloquei aqui, ele fala sobre perigo e espada. E quando eu pensei nisso, eu pensei em situações que não atingem somente a gente, por isso atingem as nossas emoções. Situações que atingem quem nos cerca, que atingem a nossa família, os nossos filhos. E por causa disso, as nossas emoções vão para o beleléu. Porque uma coisa é eu enfrentar fome. Outra coisa é o meu filho passar fome. Se você é um bom pai, você sabe do que eu estou falando. Então, Paulo ele está falando que mesmo diante de situações que atingem a sua alma, o seu corpo ou as suas emoções, você ainda é mais que vencedor nele. Mesmo quando as coisas parecem estar dando tudo errado, que a sua alma está em frangalhos, que as suas emoções estão completamente descompensadas e o seu corpo está destruído, mesmo nessas situações, nele, nós somos mais que vencedores. Você consegue olhar assim para a sua vida? E dizer, nossa, com tudo isso aqui que eu estou passando, eu sou mais que vencedor. É interessante porque essa é uma verdade imutável, segundo Paulo. Na continuação de 38 a 39, ele fala, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O que nos faz ser mais que vencedores é o amor de Deus por nós.
que pode acontecer qualquer coisa, nada tira esse amor. Porque o amor dele é imutável. Ele continua sempre amando. Da mesma forma, na mesma intensidade, do mesmo jeito. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós não merecemos. Porque se você for pensar, quando ele entregou Jesus, nós não merecíamos. A palavra de Deus fala que não havia nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que ame a Ele, não há ninguém que o busque. Então Ele não entregou o seu Filho porque Ele se sentiu um pouquinho amado pelo seu povo. Ele entregou o seu Filho porque Ele amou. Não porque você merecia, não porque eu merecia, mas porque Ele amou. É sobre esse amor que Paulo está falando. E é esse amor que nos faz mais que vencedores. É o amor dele. Em 1 João 4,10 fala: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, porque nós não amamos, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor não tem a ver com aquilo que nós fizemos, tem a ver com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele decidiu. Ele amou. E isso nos coloca em posição de ser mais que vencedores. É o amor dele. Mas por que tantas vezes ainda não sentimos isso? Porque tantas vezes ainda nos sentimos derrotados? Porque tantas vezes nós olhamos para a nossa vida e não nos sentimos mais que vencedores? Porque ainda tem esse buraco. Em Filipenses 4, de 12 a 13, Paulo fala: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu acho incrível as falas de Paulo e eu sempre fico pensando, meu Deus, ele tinha algo com Deus, só pode. Não tem outro jeito. E ele não está falando só sobre as situações boas. Porque Paulo é um cara que realmente passou perrengue. Ele sofreu naufrágio, ele foi torturado, ele morreu de uma forma terrível, ele ficou preso por muito tempo. Esse é Paulo. E ele falou que mesmo diante de todas as circunstâncias, mesmo diante de todas essas situações, ele aprendeu o segredo de viver contente. Ele descobriu o amor de Deus. Ele descobriu que o amor de Deus fazia dele mais que vencedor. O amor de Deus por nós, ele não muda, porque Deus não muda. Mas uma das coisas que eu tenho compreendido, que tantas vezes nós olhamos para o espelho e não nos sentimos mais que vencedores, não tem a ver com o amor de Deus, porque continua sendo o mesmo. Mas tem a ver com o tanto que eu usufruo do amor de Deus. Então o único que pode me separar do amor de Deus sou eu mesmo. E eu usufruo do amor de Deus na medida que eu o amo, na medida que eu me entrego a Ele. Conforme eu me entrego mais eu usufruo dele. Conforme eu me permito, mais eu usufruo desse amor. Em Mateus 15, de 8 a 9, Jesus ele está falando para os fariseus, ele traz um texto do Antigo Testamento, que todas as vezes que eu leio esse texto, parece que é uma facada no estômago. Ele fala, esse povo, e quando eu leio isso, eu sempre acho que ele está falando de mim, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O problema disso tudo é que muitas vezes não nos sentimos mais que vencedores, porque o nosso amor por Ele é só falatório. São frases prontas, que a gente aprendeu. São crentez.
Esse é o problema de fazer parte de uma igreja, porque a gente começa a aprender a forma de falar as coisas. Mas aqui ele está falando, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, nada adianta você estar aqui durante o louvor e falar você é santo, você é incrível, é inigualável, incomparável, se o seu coração não está aqui. Falar tudo isso, se o teu coração não está nessas palavras, em vão adoram. E os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que Deus está falando é que Ele não quer que você faça as coisas certinhas. Ele quer que você o ame com tudo que você tem. Ele quer que você o ame mais do que qualquer outra coisa, mais do que o seu pecado, mais do que a sua própria vida. Ele não quer que você lute contra o seu pecado. Ele quer que você o ame mais do que o seu pecado. E por isso você deixa o seu pecado. O problema é que a gente ainda está fazendo na nossa força. Em vão me adoram. Porque estão vivendo regras estabelecidas pelo homem. Eu falo isso com muito temor. Mas se você está orando sem amor, para de orar. Se você vem na igreja sem amor, para de vir. Porque você está fazendo isso em vão. Você está gastando o seu tempo. Estar aqui não tem a ver com uma religião, não tem a ver com algo bom que as pessoas falam e aquilo me faz tão bem. Tem que ser por causa dele. Tem que ser por amor a Ele, por amor a quem Ele é. Porque se não for por amor a quem Ele é, tudo que você fizer não vai valer de nada. Se você ora porque você entende que tem que orar, não vai rolar. Vai ser maçante, vai ser insuportável. Se você lê a Bíblia porque você precisa ler a Bíblia, vai ser maçante. Por experiência própria. Precisa ser por amor a Ele. Hoje eu leio a Bíblia não porque eu preciso ler, mas porque eu amo tanto Ele e eu preciso conhecê-lo. Tem dias que é maçante? Tem. Mas o que me mantém lendo é porque é Ele. O que me mantém orando é porque é Ele. E precisa ser por causa dEle. Precisa ser porque você o ama, com tudo que você tem. O deixar o seu pecado precisa ser porque você o ama, com tudo que você tem. Não por causa de uma regra, não porque alguém chegou para você e falou, olha, você precisa parar de fazer isso. Porque se for por isso, daqui a um tempo você vai voltar. Precisa ser porque você o ama, com tudo que você tem. Aí a sua vida vai começar a ser mudada de verdade. Porque onde Ele está, tudo é transformado. Mas onde Ele está de verdade. E não tem a ver com um friozinho na espinha. Tem a ver com aquilo que Ele é. E é interessante, Deus me trouxe à memória, durante o louvor, um texto que eu amo demais. Que ele vai falar exatamente sobre as coisas que Romanos falou. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Quando o seu coração, quando o seu amor estiver completamente nisso, você é mais que vencedor. Porque essas coisas não te derrubam mais. Porque tudo isso já é dele. E ele não muda. Não tem como perder nele. Amar a Ele com tudo que nós somos. Mas uma das coisas mais incríveis no amor a Deus é que nunca para no amor a Deus. Começa
no amor a Deus, e esse é o primeiro e o maior mandamento. É amar a Deus acima de todas as coisas. Mas existe o segundo. Amar ao próximo, como a você mesmo. E é interessante porque o sentimento é que o meu amor a Deus gera frutos de amor ao próximo. Quando eu amo a Ele intensamente, e Ele começa a me transformar, e eu começo a ser moldado e forjado nele, parece que quase que automaticamente eu amo. E é quase que automaticamente mesmo. Eu começo a amar os meus irmãos. E eu começo a entregar a minha vida por eles. Em 1 João 4, de 11 a 12, ele fala: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ou seja, quando nós amamos os outros, significa que o amor de Deus está aperfeiçoado em nós. Deus amou o mundo de tal maneira, então Ele amou primeiro. E aí vem a minha vez. Eu amo a Ele. E quando eu amo, esse amor começa a ser aperfeiçoado em mim. Ele começa a transformar aquilo que eu achava que era amor, em amor que é dele. E quando esse amor é transformado, é aperfeiçoado, eu começo a amar os meus irmãos. É fruto do amor dele, do meu amor por ele. O fruto é o amor pelos irmãos. Mas não é qualquer tipo de amor. Ele fala: o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ou seja, o amor de acordo com o padrão de Deus. É aquilo que Ele diz que é amor. Não é o que eu acho que é amor. E o problema é que o padrão de Deus sempre é muito alto. Sempre é muito alto. Porque Ele é perfeito. Mas como Jesus mesmo disse, sejam perfeitos como Deus é perfeito. Então o objetivo nosso não é passar a régua por baixo. Ele é a nossa régua. E o problema é que muitas vezes nós nos satisfazemos com passar a régua por baixo. Nós olhamos: não, mas eu amo mais a Deus do que as pessoas que estão ao meu redor. Não é essa a régua. A régua é Ele. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, ele fala o que é o amor. Eu queria te convidar a mergulhar um pouquinho nesse texto. Se você puder abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. E esse é um texto que você vai guardar para recordar em casa, meditar e ver tudo aquilo que você ainda precisa crescer. 1 Coríntios 13, de 4 a 7, ele fala o seguinte: o amor é paciente, o amor ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Ai, você consegue dizer que você ama assim? Se o amor a Deus ganha fruto no meu amor pelos meus irmãos, logo a forma como eu amo os meus irmãos diz como eu amo a Deus. Certo? Pelo fruto conhecemos a árvore. Se o fruto é o amor pelos irmãos, logo tudo isso daqui precisa estar no meu amor pelos meus irmãos. O seu amor é paciente e bondoso? Sabe o que é paciente? É aquilo que a gente quase não tem. Paciência. Paciência de esperar, paciência para ver as coisas acontecerem, paciência para ver o fruto acontecendo. E eu estava pensando aqui que eu acho que quem tem menos paciência ainda é mulher. Não sei porquê, mas eu posso falar porque eu sou mulher, né? A gente quer tudo para ontem. Eu acho que porque como somos, no geral, um pouco práticas, bem práticas, a gente não tem muita paciência para esperar as pessoas fazerem. A pior coisa que tem é quando você pede para o seu marido lavar a louça. Meu marido, pelo menos, nisso é bom. Mas o que eu escuto das outras mulheres é que é terrível isso.
Que quando elas pedem para o marido lavar a louça, ele quer lavar na hora que ele quer. Então, assim, ela pede um pouquinho, depois o almoço, você lava a louça para mim? Ele lava, chega às 5 horas da tarde e a louça está toda na pia. E é aquele momento que a mulher quer esgoelar o marido. Falta de paciência. Porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós não temos paciência para esperar que as coisas aconteçam do jeito do outro. Isso não é só com a louça. Se você é discipulador, quantas vezes você quis esgoelar o seu discípulo porque parece que as coisas não acontecem? Parece que todo mundo percebeu, só ele ainda não entendeu. Eu só estou vendo as pessoas rindo, eu acho que estão tudo trazendo à memória as situações. Falta de paciência. Falta de paciência. O amor, ele é bondoso. Ele age sempre com bondade. Ele sempre quer o melhor para o outro. Você sempre deseja o melhor para o outro? Ou você está pensando no que é melhor para você? A hora que você vai marcar o seu discipulado, você pensa no que é melhor para o outro ou no que é melhor para você? Quando você pensa no horário e no local do seu GP, você pensa no que é o melhor para os outros ou no que é melhor para você? Quando você escolhe o lugar para você sentar na celebração, você pensa no melhor para os outros ou no melhor para você? O amor, ele é bondoso. Ele sempre é bondoso. Se ficasse só nisso, já estava difícil. Mas tem bem mais. Ele fala que o amor não se inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ele não fica olhando para os outros e querendo aquilo que os outros estão vivendo. O amor se alegra com as vitórias dos outros. E não fica triste porque o outro está indo e eu fiquei. Não inveja. Não vangloria-se daquilo que está fazendo, porque eu sou um bom discipulador, porque eu cuido das minhas meninas ou dos meus meninos. O amor não se vangloria, ele não se orgulha, ele não acha que ele é o gás da coca e como os meus discípulos têm privilégio de andar comigo. É óbvio que você não tem coragem de falar isso, mas na tua cabeça, o amor não se orgulha. O amor, ele é humilde, está sempre pronto a aprender, sempre pronto a gastar mais tempo, a estar junto. Quando eu penso em não se orgulhar, uma das coisas que me vem logo à mente é que nós somos uma geração que fecha o filtro. A gente não escuta as coisas com o filtro aberto. A gente sempre escuta as coisas por aquilo que a gente já acha que é. Você senta para conversar com uma pessoa, você já conhece o histórico da pessoa, então você traz tudo aquilo para a conversa. E óbvio que tem momentos que vai precisar. Mas tem momentos que você só precisa ouvir. Eu por muito tempo fui a pessoa que achava que ou estou certo ou você está errado. E todas as minhas conversas eu agia com essa petulância, achando que eu estava sempre certa no que eu estava pensando. Sabe qual é o problema disso? É que no fim das contas, quem estava comigo perdeu e eu perdi. De viver tantas coisas em Deus, mas porque meu filtro estava fechado. Um monte de gente deixou de crescer. O amor não se orgulha. O amor não é orgulhoso. Ele é humilde. O amor não maltrata. Estava brincando à tarde que esse é quase que óbvio, né? Faz sentido o amor não maltratar ninguém. Mas eu fico pensando que se ele colocou no texto que o amor não maltrata, é porque muitas vezes nós nos esquecemos dessa verdade. Se você ama, você não maltrata. Às vezes a gente tem aquele negócio, olha, eu vou fazer isso aqui para ele aprender. Mulher, então, tem isso muito forte com o marido. Vou deixar louça lá para ele aprender, para ver se semana que vem ele lava no horário que eu falei. Amor não maltrata. Amor não faz por maldade. O amor não procura os seus próprios interesses.
Eu acho que esse é um dos mais difíceis. Todas as vezes que eu sento para conversar com um casal que precisa arrumar a vida, o problema é que está cada um procurando o seu próprio interesse. Porque ele não faz o que eu quero, porque ela não faz do jeito que eu acho, sempre tem a ver com aquilo que eu quero. E por mais que a gente até tente se doar por causa do outro e tal, no meio da caminhada a gente volta para a gente. Porque eu mereço ser feliz. Eu não casei para viver desse jeito. Essa frase já saiu da tua boca? O amor não procura o seu próprio interesse. E Deus é o maior exemplo disso. Porque vamos ser bem sinceros, Ele não nos amou porque era interessante para Ele nos amar. Porque a gente não merecia. Mas mesmo assim Ele nos amou. Porque o amor é desinteressado. Uma das maiores mentiras que nós acreditamos nos nossos dias é que o amor precisa ser recíproco. Eu amo na medida que sou amado. Não, você ama, independente do tanto que você é amado. É bom ser amado? É, mas não é necessário para o seu amor acontecer. Porque se for necessário, sinto lhe dizer, o que você sente não é amor. Porque o amor não busca o seu próprio interesse. O amor não está em busca daquilo que eu vou ganhar com isso. Amor tem a ver com quem Ele é. Amor não se ira facilmente. O bom é que Ele não falou que não se ira, né? Ele falou que não se ira facilmente. Pelo menos nessa Ele deu um alívio. O amor não se ira facilmente, não perde a estribeira por qualquer coisa. Nos nossos dias nós estamos tão tomados por tantas coisas. É o dia inteiro aquela correria, é trânsito, é pessoas, é gente, é a tensão do trabalho, que a gente perde as estribeiras em 2 toques. Não precisa de muita coisa. Só precisa da gota d'água. Mas o amor não se ira facilmente. O amor vai para Deus quando as coisas estão fervendo dentro de nós, porque vai ter momentos que você vai querer explodir. Se você não sabe disso, vai ter. Isso faz parte de ser humano. Vai ter momentos que você vai querer explodir. Uma das coisas que eu tenho aprendido é levar cativo esses pensamentos para Deus. Nos momentos que eu estou querendo explodir, eu vou lavar uma louça, coloco uma música e falo, Deus, toma esses pensamentos aqui que não são bons. Porque o amor não se ira facilmente. O amor ama. O amor não guarda rancor. E não se alegra com a injustiça. Que difícil não guardar rancor, né? Muitas vezes parece que nós caminhamos sempre com as manchas do passado. O amor perdoa e segue. Isso não significa que você nunca mais vai lembrar do que aconteceu. Porque a gente não é a Dory. A gente vai lembrar. Mas significa que aquilo já não é mais um machucado. É uma cicatriz. Que está lá, que de vez em quando vai vir à memória. Mas aquilo já não diz como eu sigo a minha vida. Aquilo me mostra o que aconteceu. O amor não guarda rancor. Ele perdoa de verdade. Mas ele também não se alegra com a injustiça. Uma das coisas que eu tenho descoberto em Deus é que não se alegrar com a injustiça não fala sobre eu buscar justiça própria, mas fala sobre eu confiar na justiça que vem de Deus. Eu não fico contente com as injustiças que estão acontecendo, porque isso realmente nos corrói. Mas eu vou para o meu quarto, fecho a porta, e o meu Pai que me vê no secreto, que vai estar ali comigo, aquele que pode realmente fazer justiça,
vai ouvir tudo aquilo que tem corroído o meu coração. O amor não se alegra com injustiça, mas o amor se alegra com a verdade. Eu estava falando à tarde e sinto que tem que falar de novo sobre isso. Uma das frases mais destruidoras que por muito tempo a igreja falou é que nós temos que falar a verdade com amor. Não, você precisa falar a verdade por amor. É diferente. Quando a gente fala sobre falar a verdade com amor, a gente fala sobre ter uma conversa fofinha e esconder metade da verdade. Você precisa falar a verdade porque você ama. E porque você ama muda tudo. Mas a verdade precisa ser completa. E ela precisa ser derramada por completo. Para de enfeitar o pavão. Seja sincero com seu irmão porque você o ama. E porque você o ama, quando você vai falar a verdade, você tem que levar em consideração tudo aquilo que a gente falou até agora. Você precisa ser paciente, bondoso, não maltratar. Você não pode ter inveja, não se vangloriar, não ser orgulhoso. Você tem que levar todas essas coisas em consideração. Porque quando ele fala o que é amor, ele não está falando, olha, o amor significa então que se você é paciente, então está tudo certo, você ama. Não, o amor é tudo isso daqui. Ele é paciente, ele é bondoso, ele não maltrata. Todas essas coisas fazem parte do que é amor. Se alguma dessas coisas falta, não é o amor pleno de Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a parte que a gente não gosta, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Isso é o amor. Que sofre todas as coisas porque ama. Que crê que as coisas vão mudar porque ama. Que suporta tudo, porque ama. E que espera, porque ama. E o amor nunca perece, ele não acaba. Nunca acaba. Porque Deus não acaba, ele é eterno. E ele é o próprio amor. Eu estava assistindo TV esses dias e eu vi uma frase, e na hora eu já peguei o celular para anotar, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, o que fazemos por nós morre e é esquecido. O que fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e se torna imortal. Interessante isso, né? O que nós fazemos por nós mesmos no processo vai morrer com a gente. O que a gente faz pelo outro permanece. Em Filipenses 3:12, Paulo nos dá um alívio. Ele fala, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, porque para isso eu fui alcançado. Existe um processo em Deus que nós precisamos caminhar nesse processo. E às vezes porque a gente ainda não alcançou completamente, nós entramos em crise e falamos assim, então não quero fazer mais nada porque eu não estou conseguindo. O amor é paciente, inclusive com você. De permanecer nele. E é interessante que 1 Coríntios ele encerra o texto com um texto muito conhecido. 1 Coríntios 13:13 ele fala assim, permanecem agora essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. E quando eu olho para essas três coisas, eu penso que fé, ele está falando sobre fé em Deus, sobre crer que Deus pode todas as coisas. Se a gente for pegar o texto de Paulo, quando ele fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, ele encerra o texto falando, tudo posso naquele que me fortalece. Porque a nossa fé precisa estar em Deus e naquilo que ele já falou que vai fazer. E isso é algo que precisa permanecer. E a segunda coisa, ele fala sobre esperança. E esperança, ele não está falando sobre esperança na vida. Ele está falando sobre esperança nas promessas de Deus. Que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu
vai fazer. E essa é a nossa esperança. Mas ele diz que o maior de todos esses é o amor. Porque todos esses, sem amor, de nada vale. É o amor que vem dele. É o amor que vem de Deus. E quando nós encontramos este lugar, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Quando nós descobrimos esse amor, pode vir o mundo, pode vir a tempestade, pode vir qualquer coisa. Nos tornamos mais que vencedores, por causa daquele que nos amou. Filipenses 3,16, ele fala: tão somente vivamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Comece a viver de acordo com aquilo que você já alcançou em Deus. Para que você comece a alcançar novos lugares em Deus. Não retire as coisas que Deus já fez em você. Tantas coisas Ele já construiu. Tanta história Ele já fez. Tem uma outra frase, e essa é minha porque eu modifiquei a frase da pessoa, então não vou nem falar de quem que era. No final, não são os anos da sua vida que contam, mas o quanto de Deus você viveu em seus anos. Não tem a ver com quantos anos você tem. Tem a ver o quanto que Deus viveu nos seus anos de vida. O quanto foi dele e o quanto foi ele. Eu quero encerrar com um texto que me confronta demais. E a minha oração é que te confronte também. Em Mateus 10:39, ele fala: quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Quando a nossa vida é totalmente dele, é totalmente para ele. Quando nós o amamos acima de todas as coisas e somos aperfeiçoados no amor dele. Quando começamos a ganhar a forma de Cristo Jesus e nos tornamos mais parecidos com ele. Nesse lugar, nós descobrimos o que é ser mais que vencedor. Isso não significa que você já venceu tudo na sua vida. Porque eu creio que isso só vai acontecer lá na eternidade, caso ninguém te contou ainda. Eu creio que a gente vai continuar vivendo tribulações, passando por situações difíceis, amadurecendo todos os dias. Mas quando eu penso em ser mais que vencedor, porque se for pensar, não precisava falar mais que vencedor, porque a gente é vencedor. Mas significa que hoje eu estou vivendo baseado naquilo que eu já alcancei. E aí eu venci coisas hoje. Amanhã eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu já alcancei. E eu sou vencedora daquilo que eu não tinha ontem. E depois de amanhã eu vou viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. E eu vou ser mais que vencedora daquilo que eu já venci ontem. E isso nos faz mais que vencedores. Porque todos os dias, nós vencemos nele. Naquele que nos amou. Naquele que se entregou por nós. Para que nós fôssemos aperfeiçoados nele. E nos tornássemos mais parecidos com ele. Eu quero te convidar a fazer uma oração que eu tenho feito nos últimos dias. É uma oração muito simples. Muito simples. Se você estava aqui à tarde, você já orou, mas eu creio que nunca é demais orar de novo, né, Carlinhos? Quero te convidar a fechar seus olhos. Como eu falei, a oração é sua. E eu vou estar só orando em concordância. Queria te convidar a pedir que Deus te ensine a amar mais a Ele. Jesus falou que Ele enviaria o seu Santo Espírito para nos ensinar todas as coisas. E amar a Ele está incluído nisso. Eu te convido a orar essa noite e falar: Espírito Santo de Deus, me ensina a amar. Me ensina a amar. Que Tu seja o centro do meu coração. Me faz Te amar mais. Me faz Te amar mais do que todas as coisas que eu tenho vivido. Me faz Te amar sobre todas as coisas. Me ensina a amar como o Senhor merece. Me ensina a Te amar, Senhor. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti pedindo que o Senhor nos ensine a Te amar mais. Isso é até engraçado.
Mas o Senhor prometeu que Teu Espírito nos ensinaria todas as coisas. E tantas vezes nós temos sido tão humanos. Temos falhado tanto em Te amar. Mas, Senhor, nós queremos Te amar com tudo que nós somos. Nós queremos que o Senhor seja o centro do nosso coração. Que o Senhor realmente seja tudo para nós. Então, Senhor, essa noite nos faz Te amar mais. Nos faz Te amar mais do que todas as coisas. Nos faz Te amar mais do que a nós mesmos, mais do que a nossa vida aqui. Que Tu seja realmente o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus suficiente. Coloque, Senhor, em nós, Senhor, um amor transbordante. Senhor, a partir do momento que nós Te amamos, aperfeiçoe, Senhor, o Seu amor em nós, a ponto que a gente consiga amar os nossos irmãos de verdade. Nos forja, Senhor, nos torna, Senhor, parecidos contigo, nos dá um coração como o Teu. Em Seu nome. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o amor dEle inunde a sua casa, inunde os seus dias, inunde o seu trabalho, inunde a sua vida. Que tudo que você faça seja expressão de amor a Deus. E que você sinta o amor dEle de forma palpável todos os dias da sua vida. E que na medida que você sinta, você transborde nas pessoas ao seu redor. Uma noite abençoada, um resto de domingo abençoado. Como eu falei, o amor aos irmãos é fruto do amor a Deus. Então expresse isso antes de você sair por aquela porta. Ame os seus irmãos como você ama a Deus. Amém? Deus os abençoe.